Bom dia, amados e amadas do Senhor. Amados, nesta hora, assim, eu quero passar para vocês, assim, Deus me incomodou, eu levantei, orei e Deus me deu uma passagem na qual eu vou falar. Tá no livro de João, capítulo 13. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, não Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor, louvado seja Deus, e mestre, seu senhor e mestre, lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior, importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus prediz a traição de Judas. Amados, antes mesmo de eu falar sobre a traição de Judas, essa passagem me chama, amados, a atenção de mostrar assim, né, como Jesus, ele se mostrou ali, né, é, uma pessoa totalmente humilde, que dizendo assim que todos nós devemos ser lavados pelo Senhor com frequência. Isso é absolutamente necessário. A um deve, no caso, como devemos nascer de novo, então devemos ser santos, né? Aqui diz assim: seria uma desonra para o nosso Senhor ser seguido por discípulos que não caminham em integridade e retidão, como ele mesmo é perfeito santo, deseja ter ao seu redor um povo santo purificado de toda impureza. Ele está tão ansioso para ter tal povo que, antes que eles não sejam levados, né? Ele mesmo realizará a função de um servo e lavará os pés dele.
Saiam daí e purifiquem-se vocês que lavam de volta. Louvado seja Deus que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Vocês que seguem os seus passos, andam com pés limpos, não se aproximem com a argila lamaceta ainda apegada a si, mas lavem-se diariamente e sigam seu puro mestre com corações puros e limpos, com pés cuidadosos, louvado seja Deus, e obedientes, para que todos vejam que vocês são os discípulos do Imaculado, Imaculado do Jesus Santo, sem manchas, né? Este lavar deve ser espiritual. Nenhuma forma exterior será suficiente. Cristo lavou os pés de Judas com água, mas visto que Judas jamais fora banhado na bacia de regeneração e purificado na fonte do amor perdoador, aquele lavar de seus pés realizado por Cristo não lhe fez nenhum bem espiritual, e você, meu amigo, pode usar as purificações exteriores que desejar e realizar quaisquer cerimônias religiosas que quiser, mas a menos que seu espírito tenha sido renovado pelo Espírito Santo e seu coração purificado aos olhos de Deus, você ainda não tem parte nem porção com os discípulos de Cristo, né? Então aqui você ainda não tem parte nem porção com os discípulos de Cristo. Mas aqui, amados, o que Deus quer dizer é assim, que nós precisamos participar junto com Cristo dessa porção. Quando nós aceitamos, quando nós nos limpamos de coração, Deus, ele vai ali nos levando até a mesma proporção que os discípulos dele teve, entende, amados? Então, assim, precisamos ser lavados espiritualmente. Então, essa passagem assim que Deus trouxe ao meu coração falou muito. Imagine Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não fez acepção de pessoa. Então, assim, amados, tem tanto fundamento o lavar dos pés, o ser limpo para Jesus, de corpo, alma e espírito. Então vamos aqui continuar a leitura. Jesus prediz a traição de Judas. Não digo estas coisas a todos vocês. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Deus sabe quem ele escolhe. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Aqui é Jesus dizendo aos discípulos. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhes disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer
Como Judas era o tesoureiro, eles ainda imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Aqui foi no dia da ceia, né? Antes de Jesus ser traído. Então, Jesus prediz a negação também de Pedro aqui. Então, essa história de que Jesus também contou da traição de Judas, amados, é que Jesus já sabia quem ia trair ele. Então, aqui também Jesus alertou também a Pedro. Pedro falou assim, olha como Jesus fala aqui, ó. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Louvado seja Deus. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Aí Jesus falou: morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhes digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Louvado seja Deus, amados. Então aqui Pedro não imaginava que ele ia negar Jesus, mas Jesus já havia predito e falou para ele, disse a ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então aqui, amados, muitas das vezes o inimigo ele entra na pessoa. E se a pessoa não tiver em espírito, não tiver cuidado, a pessoa cai em tentação, se desvia, traz Jesus. Então não vamos ser como Judas que traiu Jesus, não vamos fazer como Pedro negou a Jesus. O diferente de Pedro para Iscariote é que Iscariote, ele, quando ele percebeu que ele traiu Jesus, ele, né, ele tirou a própria vida. Já Pedro, ele se arrependeu amargamente. Pedro, ele se voltou para Jesus, né? Então, assim, amados, não vamos deixar que nada nos afaste de Jesus. Essa passagem ela é tão linda, amados. Então, aqui também eu quero ler para vocês, vai ficar um pouquinho esticado, mas eu vou continuar lendo para vocês verem, né, mais. Jesus, o caminho para o Pai. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Não sabemos, Senhor, para onde tu vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam é quem é meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são as minhas,
Mas as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim farás as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, eu farei. Amados, vamos pedir a Deus, no nome de Jesus, que Ele fará. Ele está dizendo aqui na palavra dele. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedeça a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca o deixará, que é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui Jesus é que ele estava indo para Deus, aí ele deixou os discípulos sobre aviso. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqui foi Jesus, amado, conversando com os discípulos. Aqueles que aceitam o meu mandamento e lhes obedecem são os que me amam. Então, amado, vamos obedecer os mandamentos de Deus. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um de vocês. Judas, não o Iscariotes, disse, aqui foi o outro Judas, porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos amar a Deus, né? Vamos amar a Deus para ele se revelar para nós. Louvado seja Deus. Meu Pai o amará, né? E nós viremos para morar nele. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se que estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, que é o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Ó, o que Deus deixa para a gente. Ele ia subir para o Pai, mas ele disse que ele deixaria para a gente a plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Amados, vamos receber essa paz de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se de que eu lhes disse: vão embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai. Jesus falando aos discípulos que é maior que eu. Eu vou para o Pai que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteça, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Louvado seja Deus, olha como Jesus nos alerta, né? Pois o governante deste mundo se aproxima, ele não tem poder algum sobre mim. Louvado seja Deus. Jesus diz: ele não tem poder nenhum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo, para que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Aí Jesus levantou-se,
porque sabia que era a hora dele, falou para os discípulos: levante-se, vamos embora. Então, amados, aqui, como ele deixou os discípulos sobre aviso, amados, para isso Deus deixou a palavra dele para sobreaviso, para mim, para você. Vamos atentar para esta palavra, amados. Vamos ser como os discípulos, ouvintes da palavra de Deus. Deus não nos deixa nos enganar, Ele deixa a palavra dele para que nós venhamos conhecer mais dele. Então, queridos, vamos conhecer mais desse Deus maravilhoso, amém? Assim eu agradeço a Deus por esta passagem, por essa palavra, porque Jesus já sabia que ele ia ser entregue. É porque estava chegando a hora dele e a palavra de Deus precisava ser cumprida, porque ele veio para que nós fôssemos salvos do pecado e da injustiça, para que nós, né, nos arrependêssemos, para que nós tivermos essa oportunidade de que o mundo jaz o maligno e temos essa salvação através de Cristo Jesus, que é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Shalom, Adonai.